E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Que legal, Eba! time completo hoje. É raro, né? Que Amanda Mas Costa. acontece. Eu, Alberto Reutemann, que estou emocionado, caiu uma lágrima aqui. Anderson Baza aqui com vocês. Que orgulho estar aqui fazendo parte desse time seleto. E aqui com vocês, Fê pra Gato, pra completar o quarteto. Adorei que estamos todos nós aqui hoje na temporada Recrutamento e Seleção Sem Noção. Neste terceiro episódio, vamos responder a pergunta que não quer calar. Tecnologias que falham? Pois é. Será que falham? Estamos começando. Roda aí. Vem. Bom, esse novo universo de recrutamento e seleção que a gente vive hoje, né? Usando muito inteligência artificial, usando muita tecnologia. A pergunta que não quer calar é: essa tecnologia tem falhado ao detectar os novos talentos para as empresas, né? Mas será que são as tecnologias mesmo que falham? Ou é aquela pecinha que está ali usando a tecnologia? Então a nossa discussão hoje é sobre isso, né? A tecnologia, ela é mais... Benéfica? A tecnologia mais ajuda ou mais atrapalha no processo de recrutamento e seleção hoje, do jeito que vem sendo utilizada? Boa. Eu posso começar só Comece. com uma frase muito curta? Sem ficar em cima do muro. Ajuda. Né? Porque imagina antes você processando milhares assim, e podia milhares. ser Mas não atrapalha. Podia ser atrapalha, mas Pois é com ajuda. certeza ajuda, gente. Imagina, lembra da época em que isso era processado nas organizações? Em 1 milhão de planilhas, controles manuais e assim por diante. E vou dizer uma coisa aqui pra vocês, viu? As pessoas já reclamavam de processo seletivo no passado, tal Sem qual tecnologia. reclamam hoje. Então, já deixa o Concordo, tom aqui do em partes. bate-papo, tá? Então vamos falar, porque toda vez que a gente está falando de recrutamento, seleção e tecnologia, teve uma empresa que se consolidou no mercado, inclusive alvo de críticas ferozes, que lembra o nome de uma roupa chamada Gucci. Ah, sim, claro. Gucci. Veja, não estou falando o nome da Este empresa. não é o nome da empresa, Não é o né? nome da Não empresa, é, né? não é. Lembra o nome da moda, tal, ok. E aí eu acho que eu queria já trazer uma polêmica, porque é o seguinte, tem um monte de gente criticando a companhia, e eu acho que critica com razão. Com razão. Com razão. A gente viu no Reclame Aqui, a Amanda apurou esses dados, mais de 6 mil reclamações com relação a esta empresa. Porque assim, se existe uma tecnologia que é criada, que permite que exista etarismo, sexismo, preconceito com pessoas periféricas, ou que pessoas que não têm a qualificação e um robô as desclassifica sem qualquer tipo de profundidade, a culpa não é da tecnologia, a culpa é da empresa que permitiu que anomalias como essa funcionem. É a mesma coisa que a indústria de cigarro. Fala o seguinte, eu crio o cigarro. Eu produzo o Fuma cigarro. quem quer. O pessoal vai lá e que fuma. Eles são errados. Imagina, a tecnologia é culpada. Tem que falar não. Vai. Polêmico ou não? Eu concordo que a tecnologia ajuda. Porque a gente tem que processar muitos dados de uma vez só quando a gente está fazendo recrutamento e seleção, certo? E eu acho que ela acelera nesses processos. E eu concordo com você, Albert, que é essa questão de, tipo, quem está errado, quem está falhando, é o ser humano que está ali atrás, Isso. permitindo que a tecnologia, a inteligência artificial replique coisas que a nossa sociedade não quer e que a gente condena e tudo mais, porque eles estão permitindo. Porque a tecnologia é ferramenta. Isso. Ela é meio. Então eu não acho que ela é culpada de nada. Não é culpada. Quem é culpado são as pessoas. E quem programou, inclusive. Exato. Quem permitiu isso. Não é só o recrutador. Não. Mala mas pera, da calma, empresa. calma. Falou, vou colocar uma idade limite aqui. Errados são os dois, são copartícipes. Não, mas, gente, eu não tô entendendo onde vocês estão querendo chegar. Alberto, você está dizendo que a empresa é ou não é responsável? A empresa é responsável. Qual empresa? E A as empresa de duas. tecnologia. As empresas de tecnologia. A empresa de tecnologia e o cliente sem noção. Mas que tem muita empresa envolvida. Porque ó, a gente tem uma empresa de tecnologia que só vende a tecnologia. Que criou. A que criou. É porque tem É que uma... tem tantas, né, gente? É. Não vamos ficar aqui também falando de uma só. Não, tem tô falando várias. Tem daquela da empresa que moda. contrata É, também. falando, Tem empresa que contrata a empresa que fez a tecnologia para fazer o recrutamento e seleção. Isso. Que é As culpada duas são também. erradas. As duas são erradas. Beleza. Se mal, as duas, no mínimo, são como é que fala? São Cúmplices. São cúmplices. É verdade.
O fato é que a maneira como a gente faz recrutamento e seleção mudou muito ao longo dos últimos anos, né, Anderson? É fato. Mas eu não queria encerrar o assunto sem colocar uma pitada aqui. Desculpa, Não, Amanda. o assunto só continua. Amanda, como os dois estão na treta, vou eu e você aqui. Poxa, mas eu só tava concordando, eu tô na Eu treta. também concordei com o Fê. Que injustiça. Você tem faca na sua casa? Tenho, Você sabia que tem gente que usa faca pra matar outras pessoas? sabia. Logo, você é culpada por você ter uma faca em Que casa? metáfora sem noção, Meu bicho. Deus do céu. Que metáforas Mas daí a mais gente pode... desprovida de... Gente, O dono da fabricante. o dono da fábrica É de culpada. facas é culpado. Tá. É o que você estava falando, Alberto. Pois é. Então vamos. Então não tem problema. Quem é o culpado nesse troço? Eu acho que o culpado é a pessoa que está por trás do processo. Porque é o seguinte, a ferramenta ela é mais ou menos exclusiva a depender de quem a programa para atingir um determinado fim. Então é o seguinte, se eu tenho lá uma determinada faixa etária que é colocada para uma determinada vaga, cara, quem é culpado por esse nível de preconceito etário é quem tá lá colocando esse É quem determinada inseriu o classificação. parâmetro, É Mas a óbvio. sem tecnologia dúvida. permitiu. Vamos colocar um botão, então, como assim. que a tecnologia não vai permitir? A tecnologia não deveria permitir esse tipo de Mas, coisa. por exemplo, se você tem alguns momentos em que é necessário esse corte de idade. Por exemplo, se você for fazer um processo seletivo, nem sei se a ferramenta, a tecnologia é usada para isso, mas se você for fazer um processo seletivo para aprendiz, para jovem aprendiz, Ok. você precisa ter um corte de idade, porque diz respeito a uma legislação. Perfeito. Então você precisa colocar lá de 18 a 24 anos. Acontece que o recurso precisa estar disponível na ferramenta. Hoje, esse recurso relacionado à idade, por exemplo, e tantos outros recursos que existem nas ferramentas tecnológicas, vêm sendo usados para você gerar um corte de público. Então, eu conheci outro dia uma pessoa que está no mercado procurando trabalho já há bastante tempo, ela não está conseguindo, e hoje, para você procurar emprego, é usando essas ferramentas, não tem muito outro jeito de procurar emprego, né? E você fica na mão dessa ferramenta. E aí ela fez o teste, ela não consegue entrevista. Ela falou, peraí, deixa eu mudar uma coisa aqui. Entrou na ferramenta e mudou, ela tem mais de 40 anos, ela colocou lá 30 anos, choveu entrevista. Então, ela burlou ali a ferramenta. Ela foi contratada? Não. Continua desempregada, tadinha. Certo. Mas eu acho que isso é errado. Mas assim, certo Mas ou assim- errado, ela fez um teste porque ela supôs que a idade dela estivesse atrapalhando O processo- a possibilidade os processos, né? dela ir para um segundo passo, que era conseguir uma entrevista, né? Então o preconceito tá onde? O preconceito tá em quem colocou essa régua de idade como limitador ali. O que é um erro, né, gente? Porque assim, você vai escolher uma pessoa que tem 30 anos, você não vai escolher uma pessoa que tem 41, a que tem 41 podia trazer muito mais personalidade, podia trazer muito mais competências, Claro. podia agregar muito mais em Não, termos de indiscutível, experiência, indiscutível. até experiência de vida para essa vaga. Então é uma grande bobagem, né? Mas, de novo, volta no mesmo lugar da fábrica de facas, né, Alberto? Eu acho que sim, mas esse que é o ponto. Acho que sim. Nós Então estamos... ele eu mudou acho de que ideia. volta para o lugar da fábrica Ele de sempre facas. começa, mesmo quando ele vai discordar, ele Eu começa concordo. com acha que sim. Isso é uma comunicação técnica dele. não violenta. Não. Eu acho que volta para o lugar da fábrica de Isso é facas. persuasão e influência. Mas é o seguinte, hoje nós estamos vivendo um mundo onde, se você percebe que a sua ferramenta, o seu instrumento, a sua tecnologia está sendo utilizado de forma errada, a questão econômica não pode prevalecer. Eu estou deixando a faixa etária lá. O meu cliente é que está usando de maneira errada. O Mark Zuckerberg criou, nos últimos tempos, um site chamado Facebook, que é utilizado para coisas incríveis. Mas tem uma parcela de pessoas que usa para o mal o Facebook, para ameaça, para fazer o negocinho lá da baleia branca, para sondar tráfico de pessoas. Tem um monte de coisa. Nessa hora, a desculpa é, as pessoas estão usando de maneira errada. Ele tem obrigação, é por isso que tem uma discussão de regulação das redes sociais. Regulação não é proibição, Sim. é colocar regra. Se você fizer alguma coisa errada, você vai ser punido. Se existe alguém... E outra, vou até falar de um mercado que a Amanda conhece bem. Quando a gente fala de logística reversa, se você tem alguém na cadeia produtiva que usa de forma errada o lixo, a destinação do resíduo, a cadeia inteira paga. E geralmente é o que vendeu para aquele que cometeu o delito. Então, assim, se você tem empresas hoje que estão sendo etaristas, sexistas, ou qualquer ista que a gente conhece aqui que dá para nomear, a tecnologia deveria se mexer.
Eu tô vendo um post no LinkedIn de mais de 6 mil pessoas falando, eu não quero mais essa empresa. Não, mais de 19 mil no post. Mais de 19 mil. E o que esse post fala? Olha quanto mal essa tecnologia tá gerando. Não precisa falar o nome da empresa, não, não, não. Fê. Ele fala justamente de empresas que estão fazendo um movimento de não quererem que a plataforma, né, esse uso da ferramenta da tecnologia, seja feito para fazer o recrutamento e seleção de pessoas. Cada post é uma história. A gente fala assim, eu não quero, eu passei mal por isso, eu fui desmerecido, eu fui esquecido. A última coisa que essa plataforma deveria fazer é falar assim, mas eu não tenho culpa, é uma tecnologia fria. A responsabilidade... Nós escolhemos, meus amigos, como sociedade, evoluir. E isso é um retrocesso hoje. Colocar a culpa no BitByte. A culpa está quem faz a tecnologia. Tem que ser punido. Mas você já viu os posts que essa plataforma faz? Não só essa, mas todas essas empresas de tecnologia. Porque elas se posicionam de forma a educar os seus clientes, né? E aqui, obviamente, o podcast é nosso e a gente dá o direito de resposta para quem a gente quiser. Mas, fazendo aqui, né, o meu papel de fiel da balança, eu dei uma xeretada nas redes dessas empresas. E eles se posicionam a respeito dessas temáticas no sentido de educar as pessoas sobre essas pautas. Mas é um tema árduo, é um tema ardido. Mas eu volto por um lugar que é o seguinte. Vocês repararam já, né, e avançando um pouco na conversa, no como que hoje esse lance do processo seletivo é mais complexo em relação ao passado? Alberto, lembra quando você conquistou a sua primeira posição de emprego? Como é que foi o processo seletivo? Eu mandei um currículo impresso, deixei na portaria do prédio do Banco Real e me ligaram. Inclusive eu deixava até um telefone de recado. Vocês lembram disso ou não? Que a gente colocava no currículo um telefone de recado. Tocou o telefone na vizinha, porque eu ficava fora, meus pais ficavam fora, e me chamava e fui para uma dinâmica de grupo. Foi assim. E aí fez uma entrevista e depois foi contratado? E foi contratado, sem tecnologia alguma. Eu também fiz a mesma coisa. Quando eu consegui o meu primeiro grande emprego numa instituição, eu fui deixar meu currículo físico lá. Inclusive se anotava no cantinho se você tinha algum tipo de indicação. Eu tinha, né? Por sorte, que isso fazia toda a diferença no processo. Anotei, aí depois fiz dinâmica de grupo, entrevista, fiquei sabendo de todos os detalhes da posição e um mês depois estava contratado. Gente, faz muito tempo que as pessoas que estão aqui nessa mesa não participam de nenhum processo seletivo. Verdade. Mas hoje nós temos filhos que participam de processos seletivos. Vocês já repararam no como que esse troço está complexo, gente? Vocês já se deram conta no como que o processo seletivo hoje em dia está complexo? Eu não sei se está complexo, gente. Eu acho que ele vai mudando também conforme o mercado de trabalho. Porque antes também as pessoas buscavam o trabalho para crescer, para ter carreira e não sei o quê. Então era mais simplificado. Hoje a carreira, tipo, você vai olhar, é tudo muito fluido, muito orgânico e tudo mais. Então é tudo muito dinâmico. Você precisa de um crivo maior. Então eu acho que a tecnologia ajuda a ter esse crivo. Que antes você... Não é que não precisava ter crivo, mas era uma questão de tipo, preciso ver se essa pessoa consegue crescer aqui dentro. Acho que o trabalho mudou e aí a forma de contratar também mudou. Eu acho que a forma de contratar, acho que é uma evolução, né, gente? A gente pode estar errando nessa evolução, mas a gente criou mais etapas, a gente criou mais estratégias, a gente desenvolveu ferramentas para poder selecionar melhor os candidatos de acordo com o perfil desejado. Erra pra caralho. Eita, preula! Vocês viram, gente? Foi um ato falho. Foi. É isso, então o recrutamento e seleção evoluiu, tem ferramentas novas, a gente está aqui desde o início desse episódio falando de uma plataforma famosíssima, você comentou que são mais de 6 mil reclamações registradas no Reclame Aqui, que é um site, né, onde as pessoas registram suas reclamações contra as empresas, são 6.475 reclamações, é bastante coisa, né, se a gente for ver, é bastante reclamação, e tem aqui uma reclamação bem estruturada, que é de Manaus. E ela diz o seguinte sobre a plataforma. Tem falta de retorno aos candidatos. Quer dizer, o candidato investe tempo e esforço ali, fica preenchendo o formulário que não acaba nunca mais, dedica um tempo para isso, faz testes, faz entrevistas, e depois acontece aquele famoso ghosting, job ghosting, né? Job ghosting. Some. Que a empresa desaparece e não dá um retorno. Isso é muito triste, é lamentável que isso ainda aconteça. Processos desumanizados, uso excessivo de ferramentas automatizadas e a falta de interação humana que torna o processo seletivo frio e impessoal.
triste, né? Muito. Triste se a gente está falando de Claro. pessoas. Que mais? Expectativas irrealistas. Muitas vagas divulgadas apresentam requisitos excessivos e expectativas irreais que não correspondem à realidade do mercado. Falta de transparência em relação às etapas do processo seletivo. E ele diz assim, né? Em nome dos profissionais que, assim como eu, buscam uma oportunidade justa e transparente, solicito que a empresa reveja suas práticas de recrutamento e seleção. É fundamental que os candidatos recebam, no mínimo, um retorno sobre sua participação nos processos seletivos. Mas Então, é que eles são intermediários, Mas né, esse é o gente? ponto, Andy. mas Esse é o mesmo ponto. assim, né? Ele precisa cobrar daquele contratante dele. Porque assim, você vê que é o nome da ferramenta? É o nome da ferramenta que está sendo questionado aqui. Então, a ferramenta precisa agir, essa plataforma precisa agir. Sem Precisa dúvida. agir. De alguma maneira, ela é um canal, ela se tornou um Bom, canal. coloca lá uma régua obrigatória que o cliente, quando está Isso. preenchendo a vaga, Sim. tem que colocar, e se der 30 dias ele não atingir, não der vai... resposta. Ele manda a Vai carta Tem um automaticamente. pênalti, precisa né? ter um pênalti. É Até- isso. já Precisa foi a responder, época. gente. Agora, Job ghosting. o Não. ponto é o seguinte, né? Eu estava falando da complexidade dos processos. Porque hoje, se a gente para analisar, a pessoa vai lá, se candidata. Aí ela tem uma entrevista com a ferramenta. Com a ferramenta. Com a ferramenta. Ah. Não, a ferramenta faz lá umas perguntas e ela grava vídeos na ferramenta falando a respeito de si. Isso. Preenche questionários. Aí a ferramenta já faz um primeiro fit ali de cultura. Aí você tem uma entrevista com o recrutador. Aí você fala com pessoas da empresa para conhecer a cultura. Depois você faz a reunião com o executivo. Depois de 2 meses que você está nessa, alguém olhar para você e falar, então, parabéns, você foi aprovado, seu salário é de R$1.000. E aí você olha para tudo isso e fala, escuta, por que não me falaram isso? Lá atrás. Lá Eu não atrás. teria dedicado tempo para uma vaga de R$1.000. Pois é. Agora, golpe do bilhete premiado, né? Eu sempre falo do golpe do bilhete premiado, né, gente? Porque assim, a pessoa que acaba dançando, caindo num golpe, porque isso é um golpe, né? É um golpe, Eu né? acho isso um golpe. Por quê? Fala mais. Eu acho isso um golpe. A empresa fazer um processo seletivo todo pomposo, cheio de etapas, e oferecer R$1.000. Complexo pra caraca, né, E meu? oferecer R$1.000. Salário Pelo amor de combinar. Deus, bicho. Aliás, tinha que ter uma Então, lei assim, proibindo o salário a combinar nas. Isso é uma baita enganação, né, cara? Salário a combinar. Às vezes por questões... Deixa eu só concluir o que eu estava dizendo do golpe do bilhete premiado. Eu acho que às vezes a pessoa se ilude porque está entrando num processo de recrutamento e seleção super pomposo, super cheio de etapas, e aí ela já acha, nossa, então vai ser incrível essa vaga. Ela já tira a conclusão, Claro que sim. entendeu? Faz parte da jornada do colaborador, inclusive. Então, Mas mas sempre eu, aquele acho lance que, do- mas eu acho que o candidato precisa se posicionar no começo. Escuta, antes de eu fazer todas essas entrevistas, antes de eu participar de todas essas etapas, qual é o valor do salário? Porque eu preciso saber se eu vou dedicar meu tempo para isso. Pode falar que o salário emocional vai ser muito maior do que o salário financeiro. Você concorda? Então, assim, eu acho que a Concordo. pessoa cai no golpe do bilhete premiado, se encantando com aquela aparência. Então que ótimo, tantas etapas, tantas dinâmicas, deve ser incrível, deve ser incrível, deve ser incrível. Para, bicho! Já pergunta, já tira a tua dúvida logo na primeira entrevista, na primeira oportunidade. Quero saber qual é o valor do salário, senão não continuo. Agora... mas aí é meio duro demais, né, Amanda? Quero saber, olha, eu não vou continuar. Não, calma. Tem jeitinho pras coisas. Chega no né? final. Não, usa técnicas de comunicação não violenta. Calma, você tá aqui, ó, com milhões Ai, de de telespectadores. endurecer, pero se Cara, panela ok, tenora. vai. Usa técnicas de comunicação não violenta. Tô querendo dizer. Como fazer isso, Alberto? Isso, eu tô Vai lá. querendo dizer Começa para a com pessoa perguntar. Mas com Pergunta. sim. Ela fala assim, sim. Sim. Cara, não importa como. O que eu tô querendo dizer é pra pessoa pegando fogo se aqui, gente. posicionar Boa. logo no começo. Depois vem reclamar que não reclama. Mas Me às fala aí, vezes- senão eu não posiciona sigo. É isso, bicho. Mas às vezes ela não ok, tem como. como. É que falar? Não tem como, porque às vezes ela tá totalmente na tecnologia, ela não tem um canal pra ela saber disso. Ela vai seguir até o final, porque às vezes isso ela tá faz precisando sentido. e tudo mais. Ela não dá pra ela perguntar? Não dá, ela vai perguntar pra quem? medo. Tipo, é Tem processo, medo. é um formulário. eu vou Dá pôr uma sim pra reclamação aqui perguntar. Pra Coloca quem? lá no Glassdoor, coloca nessas plataformas. mas daí até responde. Mas daí é É. pesquisa, processo de Mas é investigação. uma boa. Contrata um detetive Olha que pra fácil. saber quanto que a empresa paga pra Vai aquele lá na cara. empresa, bate na porta e falou, queridinho, tô participando aqui de um Gente, recrutamento. tá ruim isso, né? Tá ruim. Eu acho que precisa O quê? melhorar. Quem eu que acho tá ruim? tem- A gente tá ruim? O episódio tá ruim? bicho. O que que tá ruim? Tá esse ruim processo. esse processo O processo todo. é ruim, tá é. ruim, tá desumanizado. Sabe quando acontece isso? Isso deveria ser uma das questões do capitalismo.
Quando os mercados não se regulam, chega o Estado e cria uma regra. É assim que funciona o Estado. Fala assim, escuta, está existindo excessos, omissões, descalabros. A partir de agora, regra, lei, tem que divulgar salário. Primeira entrevista tem que deixar claro o empregador. Quer dizer, hoje você tem um mercado super necessário, que é o mercado de executive search, de recrutamento e seleção. São empresas, na maioria das vezes, sérias, que fazem um baita trabalho para chegar a entregar quente para o empregador, ou para o contratante, aquela seleção. E ótimo. Mas existem excessos, porque o Brasil é muito grande, tem empresas que não têm dinheiro para contratar uma empresa de recrutamento e seleção. Deveria ter uma lei. Você não pode derrubar a pessoa só porque você colocou a tua idade. Isso é etarismo estrutural. Estrutural. Como é que chamam Do mesmo jeito que hoje a gente tem uma... Assim mesmo, né? Ocultos, né? A contratação às cegas, às né? cegas, E isso. que também é uma falácia, né? Inclusive isso pode ser tema do Mais próximo episódio, Mais pode? Mas só para complementar essa questão da legislação que o Alberto trouxe, é assim... Parece meio absurdo, mas hoje, por exemplo, nós temos uma lei no Brasil que diz respeito à equidade de salários entre homens e mulheres. Então, sim, o Estado entrando dentro das organizações para trazer uma regulação em algo que não se autorregulou, que não funcionou bem. Meninos, a gente precisa ir embora. Poxa Não vida. quero. Mas agora que o papo tá bom... Postou e saiu correndo, né? Foi isso, cara. A gente podia passar aqui mais um século. Tem um monte de lema aqui, ó, na cabeça para falar a respeito Mas ninguém disso. tem tempo, o povo precisa trabalhar. É isso aí. Ou procurar emprego, se for o povo seu caso. precisa Então, procurar emprego. fica Precisa ligado, responder fica as ligado. plataformas. Toma aí. muito tempo. Beijo. É isso aí. Mas só pra gente finalizar, como é que o candidato sobrevive a todo esse problema, sobrevive a esse caminho hoje quase que obrigatório do recrutamento e seleção, que é passar por esse calvário das plataformas? Sobrevivendo. Ele tem opção? Não tem. É isso. Certo. O que não tem remédio, remediado está. Tá, mas e se a pessoa tá vendo que não tá conseguindo ser contratada? Aí acho que é outro problema. É outro bicho aí. Porque se ela não está sendo contratada, não está sendo chamada para entrevistas e assim por diante, putz, eu tenho que avaliar a minha atratividade. Então por que será? Ou diminuir minha idade na ferramenta, né? Porque às vezes é só isso. Eu já acho que tem que fazer... Acho que tem que ser... Burlar a ferramenta. Ativista. Vamos burlar Ou seja, a ferramenta? Respondendo a pergunta, tecnologias que falham? Sim, falham, mas ajuda. Ajuda também. Ajuda também. E as Mas pessoas falha. também falham. Também falham. Mas e aí? Todo mundo falha. A gente burla o sistema, igual a Pitty falava na música dela? Não vamos burlar o sistema? Não vamos por lá. Senão a gente Não. entra num... Bom, eu sou A gente já revolucionário. entra como mentiroso Eu acho que no tem que processo burlar. seletivo. Eu Acho que tem acho. que burlar o sistema. Você acha que tem que burlar? Eu acho que Não, eu acho que Chegar não. lá e mente a idade? Mente idade. Mas aí você não vai ser contratado. Aí você gente. chega pra pessoa e fala assim, amigão, eu e você conhecemos essa plataforma, que é super etarista. Tô aqui. Qual é a pergunta? Vamos lá. Tô aqui, consegui chegar. Certo, ele fala, obrigado. Bora. Chega. Vocês que acharam que a aconteceu gente aí? ia embora, a gente não vai. Batendo na mesa. Batendo Tem muita nervoso indignação. Nervoso. Revolta, né? Revolta. Tchau. Terminou Até o semana episódio. que vem. Um beijo. Beijo. Segue aí, segue aí. Ah, Ficou você com tem gosto história. de quero mais, né? Não ficou? Eu também fiquei. Continue, semana que vem a gente continua Conta esse pra papo. gente a sua história de recrutamento e seleção sem noção, dos problemas da tecnologia, dessa plataforma aí que estão falando tanto. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Sem conclusão hoje, viu? Mas tchau.